Dirceu defendeu a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo nas eleições deste ano, contra o atual governador Tarcísio de Freitas. Estamos ao vivo aqui com Misael Mainetti, que vai trazer mais detalhes em relação a essa declaração. Misael, muito boa noite. Zé Dirceu também defendeu a permanência de Alckmin como vice de Lula, repetindo essa dobradinha? Boa noite. Sim, Cássio, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Vamos por partes, então. Primeiro vamos falar sobre Geraldo Alckmin, que inclusive esteve aqui na Jovem Pan agora há pouco, e José Dirceu, do PT, ele defendeu essa dobradinha e ele disse que Alckmin e Lula formam um acordo político. O que ele quer dizer? Ele não está falando que os dois são parceiros políticos, colegas, amigos. Ele está falando que realmente funcionou como um acordo político. Ou seja, naquele momento que Jair Bolsonaro do PL tentou se reeleger, os dois se uniram e conseguiram impedir que isso acontecesse. Questionei Geraldo Alckmin sobre essa fala de José Dirceu e os próximos passos para 2026. Acompanhe. Olha, essa decisão não é agora, ela é um pouquinho mais para frente. Agradeço aí a confiança e o estímulo do Zé Dirceu. Quero dizer que estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, trabalhando, servindo o país, inclusive como ministro da Indústria, Comércio e Serviços, mas vamos aguardar mais um pouquinho, nós vamos ter as confirmações. Vamos aguardar mais um pouquinho, nós vamos ter as confirmações. Se Alckmin continua ao lado de Lula como um pré-candidato para a vice-presidência da República ou se segue outros rumos. Também questionei Alckmin se ele vê algum nome atual como um risco para a democracia, assim como ele e o presidente Lula do PT enxergam Jair Bolsonaro do PL. Acompanhe. Olha, nós não agimos do ponto de vista pessoal, né? Fulano, Beltrano, mas é consolidar a democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, como dizia Churchill, não há outra melhor. É onde o povo é o grande protagonista. Então, fortalecer o regime democrático, esse é um dever de todos nós. Voltando a falar sobre Fernando Haddad, José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu do PT, defendeu Haddad como um pré-candidato para o governo de São Paulo, mas também não descartou a possibilidade de ele tentar o Senado. Para José Dirceu, Fernando Haddad tem musculatura política para os dois, mas ele vê mais possibilidades para o governo de São Paulo. Voltando rapidinho para Geraldo Alckmin, hoje tem entrevista exclusiva com Geraldo Alckmin, no programa Visão Crítica com o professor Vila, que começa logo após o Jornal Jovem Pan, a partir das 10 horas da noite. Então aqui na nossa programação você vê essa entrevista com várias declarações do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entrevista exclusiva. Cássio. Misael, obrigado pelas informações. O programa está imperdível logo depois aqui do Jornal Jovem Pan. Dora, eu quero repercutir contigo porque, inclusive, chama bastante atenção esse movimento, essas mudanças do tabuleiro eleitoral, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin fez aí, pelo menos, um grande trabalho, se a gente rememorar o trabalho que ele fez em relação ao tarifaço nos Estados Unidos, abrindo canais diplomáticos, com muito diálogo, com muita conversa, acordos firmados também com outros países, o Brasil achando outros mercados. Você acredita que é melhor a estratégia de time estar ganhando que não se mexe, ou o Lula está pensando em outras parcerias, em outros partidos para compor a chapa presidencial? Olha, é difícil, a gente não estou na cabeça do presidente, né? Mas essa é uma decisão, o Alckmin pode até comandar o desejo dele de ser ou não candidato em São Paulo, ao Senado ou ao governo, mas a questão da vice é uma decisão do presidente Lula, que vai tomar essa decisão de acordo com o que ele considerar mais conveniente. O quadro hoje não é o mesmo quadro de 22, tá certo? Por mais que o presidente Lula queira puxar, queira resgatar a história da defesa da democracia, para ver se consegue resgatar o ambiente de frente ampla, ele sabe muito bem que esse ambiente não é o mesmo, não tem Bolsonaro Jair, né, na história, então o quadro é muito diferente. Então ele vai
decidir. Eu tenho a impressão, porque o Alckmin realmente se revelou o vice ideal. Até agora, esse posto estava com o Marco Maciel, né, que foi 8 anos vice do Fernando Henrique Cardoso, foi aquela coisa, o vice que não atrapalhou. Alckmin não só não atrapalhou ou não atrapalha, como ajudou e ajuda. Ajudou na eleição e ajudou, ainda ajuda no curso do governo, né? Então, se ele achar alguém melhor, e não é difícil, que o Alckmin, para fazer algum lance assim tão impactante como foi o lance da chapa com o Alckmin, que era lá atrás adversário do PSDB, eu tenho a impressão que o presidente Lula não vai deixar de fazer um lance como esse. Sei lá, buscando no MDB ou até pescando nas águas do Kassab. E olha, no programa Visão Crítica, o vice-presidente Geraldo Alckmin manteve o mistério com relação a ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Vamos ver. Sobre São Paulo, nós vamos ter um bom candidato. Então, bom candidato, com seriedade, com espírito público, com um bom programa. O senhor? Não sou eu. Mas nós vamos ter, no momento adequado, nós vamos ter um bom candidato para poder colocar, para servir a população do estado. O Márcio França, que quer ser candidato, é do meu partido, foi prefeito, deputado federal, secretário de Estado, vice-governador, me substituiu, governador, é um bom candidato. Bom, gente, vamos repercutir então essa fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, lembrando que o Visão Crítica vai começar logo depois aqui do Jornal Jovem Pan, uma entrevista extremamente interessante para a gente entender um pouquinho mais esses movimentos do tabuleiro eleitoral. Vilela, eu quero repercutir porque o presidente Lula está, querendo ou não, fortalecer a campanha aqui em São Paulo e está com essa fixação de tentar levar as 2 vagas do Senado, de, querendo ou não, dar trabalho para o governador aqui do estado, Tarcísio de Freitas, montando pelo menos um grande time. A gente já trouxe aqui a possibilidade de Marina Silva para o Senado, Simone Tebet ainda, não sabe se já foi para o governo, para o Senado, Fernando Haddad, mesma situação, e agora Geraldo Alckmin. Quando a gente achava que estava tudo apaziguado para seguir por uma reeleição, ele ao lado de Lula, Lula colocou, ele tem uma missão em São Paulo, missão dada, pelo que a gente está ouvindo ali, é missão cumprida. Ele não sabe aonde ele vai atuar, mas que ele vai estar aqui em São Paulo, vai. Exato. Agora, ele tem as suas vontades. E eu não tenho dúvida que a vontade do vice-presidente é a de permanecer no posto para mais 4 anos como vice de Lula. Geraldo Alckmin, ele, como a Dora colocou muito bem, ele é o vice dos sonhos. Eu vejo que o Lula não consegue talvez visualizar algum outro vice que se encaixe melhor nessa condição. Eu vejo que talvez poderia ser ou algo dentro de uma articulação política para, de alguma forma, consolidar a vitória, como alguém ligado a Gilberto Kassab, por exemplo, ou o próprio Gilberto Kassab, ou, por outro lado, talvez Fernando Haddad como sendo o seu sucessor, talvez, na política, no PT e tudo mais. Agora, esses 2 movimentos são muito difíceis de serem feitos e eu confesso que eu acho que nenhum dos 2 é muito a cara do presidente Lula nesse momento. Eu acho que a feição do presidente Lula, ela é de uma chapa onde ela possa agregar um nome que vá para além dos muros do PT, além dos muros da esquerda, mas que, por outro lado, seja um nome de absoluta confiabilidade. E eu não vejo nesse tabuleiro outro nome que não seja Geraldo Alckmin. Nesse sentido, eu acho mais fácil o presidente acabar encontrando outras opções aqui em São Paulo e mantendo o seu vice em Brasília.